Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Bom domingo a todos. Final de semana triste pro torcedor santista, né? Uma decepção enorme aí em um jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, só mais uma para coleção do torcedor santista na temporada. E o Santos ontem empata com o Avaí, em um jogo em que saiu na frente do placar com menos de 5 minutos do primeiro tempo, quando tudo parecia bem encaminhado. O Santos consegue levar o empate, quase tomou a virada e aí se despediu de qualquer chance de ainda buscar uma última vaga na pré-Libertadores do ano que vem, né? A gente sabia que queria ser difícil, né? A maior probabilidade é do Santos não se classificar para a Libertadores, isso a gente sabia. Mas a forma que o time joga, a forma que o time entra em campo, que é competitivo, que incomoda bastante, né? E revolta o torcedor, porque não é normal. Não é normal, numa circunstâncias normal, o Santos tem que vencer o Avaí. Um Avaí rebaixado, que ontem com empate foi rebaixado matematicamente. E parece que quem buscou mais o jogo foi o time praticamente rebaixado do que o Santos, que ainda buscava a Libertadores, né? Então, é para jogar a toalha de vez. Santos tem ainda alguma chance matemática, mas não vai classificar porque não joga a bola. O time do Santos não jogou absolutamente nada, né? O primeiro gol saiu por acaso, um pênalti ali no Marcos Leonardo, um pênalti infantil do jogador do Avaí com menos de 5 minutos de jogo. O Santos abriu o placar na cobrança de pênalti do próprio Marcos Leonardo, mas depois abdicou totalmente. Parecia que marcou o primeiro gol e ia sentar no resultado, ia enrolar até o jogo acabar, e não funciona assim, né? O time do Santos simplesmente parou no jogo, não criou mais oportunidades. O time com a bola queimava no pé, não conseguia fazer um domínio, não conseguia acertar 3 passes, não tinha triangulação, um time totalmente desorganizado, né? Aqueles elogios feitos ao Orlando hoje em dia se transformaram em críticas porque o Orlando não faz esse time jogar. A culpa não é só dele, são dos jogadores também, do elenco fraco, da diretoria que montou esse elenco fraco, mas é inadmissível o Santos não ser competitivo contra o Avaí e não ser muito superior, né? Depois do primeiro gol, como eu disse, não criou mais nada, não levou mais perigo ao Vladimir, que era o goleiro do Avaí, ex-goleiro do Santos, e simplesmente ficou aguardando o pior, né? E aconteceu porque o jogo foi pro intervalo, o time do Santos voltou da mesma forma, um jogo totalmente sonolento, difícil pro torcedor de assistir, e aí logo no início do segundo tempo, contra-ataque do Avaí, a bola ia sobrar para o Madison, era só ele antecipar, dar uma cabeçada, dar um passe para alguém. Não, ele espera a bola tá vindo em direção dele, em vez de ele avançar, antecipar e cabecear, dar o toque para alguém, ele fica esperando a bola chegar nele, o jogador da Bahia antecipa, invade a área, chuta, e ali, como a toda temporada santista tem muito azar envolvido, a bola desvia no Luiz Felipe, encobre o João Paulo para empatar o jogo, e é um time de Santos que entra em parafuso depois do gol de empate, né? Era um gol que já estava sendo anunciado, porque o Santos tinha parado de jogar e depois que veio os jogadores não souberam reagir a isso. Também começou pressão de um estádio lotado, um estádio que todos estavam na expectativa do Santos vencer a partida e ainda permanecer vivo na briga por Libertadores. E depois do gol, o time do Santos deu aquele desespero, né? O Orlando começou a fazer trocas, tirou Bruno Oliveira, colocou Luan em campo, colocou Sandri em campo, até demorou para colocar o Sandri, porque o Rodrigo Fernandes estava com um amarelo, e verdade seja dita, né? O Rodrigo Fernandes toma o primeiro amarelo e era para ter tomado o segundo amarelo e ser expulso num contra-ataque que ele matou a jogada. Então, assim como a gente reclamou daquela não expulsão do jogador do Bragantino naquele jogo, que deveria ter sido expulso e não foi, depois foi substituído, aconteceu a mesma coisa com o Rodrigo Fernandes. Ele era para ser expulso, não foi, e depois o Orlando vai e tira ele, acho que coloca o Sandri em campo. Depois ainda coloca o Juan em campo também, já tinha tirado o Lucas Braga, coloca o Lucas Barbosa, que são características totalmente diferentes, não sei se o Lucas Braga sentiu, mas no intervalo ele tira e coloca o Lucas Barbosa, que é um jogador muito mais lento, e o Lucas Braga dá esse suporte na velocidade, essa velocidade no contra-ataque, ajuda a marcar também. Então, um time que se desfez no segundo tempo, né? Tecnicamente, os jogadores que entraram também não são do mesmo nível dos que saíram, ou não estão jogando da mesma forma. Um time que psicologicamente é abatido por si só. Não precisa acontecer nada para os jogadores do Santos errarem. Quando acontece, então, eles não conseguem jogar. Quando acontece alguma adversidade, tipo o gol de empate do Avaí, eles entram em desespero, e é uma combinação de fatos que faz a temporada do Santos essa temporada horrorosa, né?
Depois, com essas trocas, o Santos até tenta nos minutos finais ali marcar o gol de empate. O Luan finalizou uma bola que o Vladimir pegou. Depois teve uma cabeçada do Lucas Barbosa em cima do Vladimir também, quase dentro da pequena área. Mas foram no máximo 2 ou 3 chances. Depois, no final do jogo, também o Juan teve uma chance que era só ele rolar. Tinha 3 jogadores do Santos dentro da pequena área para empurrar a bola para a rede. E ele tenta finalizar sem ângulo e o Vladimir pega. Não era para ser, não é para acontecer. O Santos também não merece essa vaga, vamos ser justos, né? O América Mineiro, por exemplo, foi a Bragança e ganhou de 4-1 do Bragantino fora de casa, então muito provavelmente vai ficar com esses outros times que têm mais vontade que o Santos. Os jogadores do Santos parece que não entendem em que time jogam, então é complicado. E vamos dar as notas de cada um aí, porque não tem muito o que falar do jogo, porque o Santos simplesmente não existiu na partida. João Paulo fez 3 ou 4 defesaças. Teve um chute de fora da área que ele pega no ângulo. Depois, no segundo tempo, quando o jogo tá 1-1, o Avaí quase vira o jogo, né? Em um chute ali que o jogador tá cara a cara com ele, chuta de bico e o João Paulo pega com o pé também. Então foram 2, 3 lances aí que ele salvou de fato. É o melhor jogador do Santos na temporada. É uma pena ver o João Paulo, um goleiro desse tamanho, jogando dessa forma com um time tão ruim à disposição, né? Então, nota 7 para o João Paulo. Madison, nem precisa comentar, nota 0 para o Madison, ainda bem que tá indo embora aí no final da temporada, não dá mais. Errou muito esses 3 anos aí, talvez esse ano tenha sido o pior dele, não merece renovar com o Santos e por isso não foi procurado. O único que parece que não entendeu isso é o Orlando Ribeiro, né? Que tem um lateral contratado até 2026, que é o Natan. Ele não põe o jogador e faz jogando com o Madison, que só tem mais 2 jogos com a camisa do Santos, depois ele vai embora, né? Não dá para entender realmente. Tá perdido o Orlando Ribeiro. Na zaga, tanto o Luiz Felipe quanto o Bauerman, para mim, inseguros no jogo de hoje. Para mim não foi culpado no gol nenhum dos dois, foi culpa extrema do Madison, mas depois deram chance pro Avaí ainda virar, invadir a área naquela defesa do João Paulo. Então o espaço que foi dado não gostei. Nota 4 para os dois. Felipe Jonathan, nota 3. Um lateral que não está ajudando na construção, não dá assistências, não vai para a linha de fundo para cruzar e também não está comprometendo na defesa, mas também é o mínimo. Então nota 3 ali para o Felipe Jonathan. Não sei se eu dei 3, dei 4. 3 para o Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, claramente o melhor volante do Santos, o melhor jogador de meio campo que o Santos tem atualmente, né? Muita intensidade na marcação, jogador com muita raça, muita vontade, mas toma cartões que prejudicam a equipe. Nesse jogo foi um desses, né? Tomou o amarelo, depois quase foi expulso e pelo fato de não ter sido expulso, o Orlando teve que tirar ele de campo uns 20 minutos antes do jogo acabar. E os jogadores que têm à disposição não são da mesma característica dele, então o Santos perde muito com isso. Tem que renovar, tem que comprar o Fernandes em definitivo, mas tem que melhorar essa questão de tomar muitos cartões amarelos e acabar prejudicando a equipe. Nota 6 para o Fernandes. Camacho não fez nada, né? Como eu digo sempre do Camacho, passa a bola só de lado, sem risco nenhum, não tenta jogada em profundidade, também não compromete. Para um segundo volante é muito pouco, nota 4,5 para o Camacho. Bruno Oliveira, a torcida inteira, eu falo aqui que deve ter chances, precisa receber oportunidades. Eu até entendo a questão de ritmo de jogo, ele estava muito tempo sem jogar, mas quando entra precisa mostrar mais, precisa chamar responsabilidade, precisa chamar a bola, tentar arriscar um passe, uma finalização, e o Bruno Oliveira totalmente sumido no jogo, saiu no início do segundo tempo. Nota 5 para ele, mais pelo ritmo de jogo do que pelo merecimento, que podia ter sido até uma nota baixa. Na frente, Lucas Braga meio sumido no jogo, não fez muita coisa, né? Mas mesmo assim é um jogador que dá a válvula de escape pelos lados, né? Que tem mais velocidade para puxar contra-ataque, também volta para marcar. Saiu no intervalo, não sei se por questão técnica, entrou o Lucas Barbosa, mas o Lucas Braga não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo, nota 5. O Ângelo também muito sumido, principalmente no primeiro tempo, parece que a bola não chegou nele, não foi nem uma questão dele não procurar jogo ou não tá bem na partida, não tocaram muito a bola para ele, o Santos não jogou muito daquele lado do campo e o Ângelo ficou meio perdido no início da partida, então nota 5,5 para o Ângelo. E o Marcos Leonardo é outro que dá dó nesse time do Santos, né? Porque a bola não chega, não dão chances para ele finalizar cara a cara com o goleiro. Pouquíssimos jogos que ele tem chances claras de gols, mesmo assim ele consegue dar um jeito lá, se virar, cavar um pênalti, cobrar, marcar o gol. Então Marcos Leonardo nota 6,5 pelo gol.
mas foi uma partida péssima do Santos, né? Vamos falar a verdade, partida para se esquecer aí, digna de um time que não vai brigar por nada, não vai ser rebaixado, também não vai para Libertadores, sempre meio de tabela, que já é horrível para a história gigante que o Santos tem. Dos jogadores que entraram, vou deixar sem nota. Juan muito mal, errou tudo que tentou. Lucas Barbosa a mesma coisa. O Luan deu uma finalização bonita que o Vladimir pegou, mas também fez bem pouco, jogou pouco tempo. Então vou deixar os jogadores sem notas, sem nota que entraram no segundo tempo. E é isso, galera. Vamos torcer aí para o ano acabar logo, para essa temporada acabar e para o Santos ter um planejamento decente para o ano que vem. Esse ano já era. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o jogo, se você assistiu a partida, pontos positivos, negativos, e saindo qualquer informação do Santos, volta aqui para comentar com vocês. Valeu, até o próximo vídeo.